Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto muito de estar lendo a palavra, né, irmãos? Nesse momento que a gente está vivendo, temos que se achegar mais a Deus para que o Senhor possa estar nos dando a direção naquilo que devemos fazer, de que maneira devemos proceder. E sabendo que a palavra de Deus, irmãos, ela não muda. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É como uma espada que é penetrante até dividir as juntas e medulas, a alma e o espírito. E eu lendo uma palavra, irmão, eu gosto muito de ver os feitos do Senhor e a maneira que Ele procede para com o seu povo. E eu lendo uma passagem aqui, no Antigo Testamento, em 1 Reis, essa palavra, irmãos, ela moveu muito meu coração para ver a maneira que Deus trabalha. Que Deus trabalha na vida do seu povo. E a palavra de Deus diz que Ele não muda. Não é porque estamos vivendo na época da graça, no momento onde Jesus veio para nos abrir essa porta de salvação, que nós possamos achar que está tudo certo e que, por ser época da graça, a gente está livre de passar por determinadas situações. Só que Deus, Ele diz na sua palavra, irmãos, que Ele não muda. Ele não muda e, por Ele não mudar, é que nós não somos consumidos. E a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Reis, capítulo 14, versículos 1 em diante, e eu achei muito importante essa palavra. Essa palavra, ela falou ao meu coração, porque as pessoas, elas se achegam a Deus achando que tem algum privilégio, porque Deus fez uma promessa e Ele está apegado a isso, para deixar a pessoa, a denominação, ou qualquer lugar que Ele tenha feito uma promessa, viver de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito. E não é assim. Deus, Ele é santo e Ele exige santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, eu vou ler aqui. Diz assim, 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te e disfarça-te, para que te não sejas reconhecida como a mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e vai falar com ele. Ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso e, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aias. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. Irmãos, preste bem atenção nessa passagem aqui, que havia uma promessa de Deus para que Jeroboão reinasse sobre Israel. Deus havia feito a promessa. E nesse momento, o filho dele havia adoecido, e ele, achando que, por causa daquela promessa de Deus sobre a sua vida, ele iria ficar livre de qualquer juízo que fosse da parte de Deus. Se fosse assim, irmãos, Eli teria tido sequência na sua linhagem. Só que Deus olhou para a conduta de Eli, da maneira que ele cuidava dos seus filhos, que ele deixava seus filhos procederem totalmente fora da palavra de Deus, de santificação, andavam fazendo barbaridades. E Eli honrou mais os filhos do que a Deus. E Deus falou: eu tinha dito que tua casa estaria sempre diante de mim, mas agora longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. E Deus cortou a linhagem da casa de Eli, do sacerdócio. E aqui nós vemos uma promessa de Deus a Jeroboão, para que ele estivesse ali diante do Senhor, cumprindo segundo o que Deus havia determinado para que ele fizesse. E nesse momento nós vemos que o filho dele adoeceu, e ele age com astúcia,
age com astúcia, mandando que a mulher se disfarçasse e fosse falar com o profeta. Porque o profeta já estava em idade avançada, já não enxergava, né? E achando que iria enganar o profeta. O profeta, irmãos, uma coisa que Jeroboão esqueceu é que o profeta não enxergava. Mas Deus enxerga. Deus, ele vê tudo, até o que está oculto. Ele sonda a mente, os pensamentos e as intenções dos corações. Então, quantas pessoas se achegam a Deus ou vão a determinadas denominações, contando história triste para a liderança, para o pastor, para algum obreiro, achando que vai enganar. Conta o que estão passando por causa das suas dificuldades, mas não conta por que estão passando por isso. Qual é a sua conduta como cristão? Como homem de Deus, como mulher de Deus, como adolescente, como um servo de Deus, enfim. Cada um, irmãos, deve se lamentar pelos seus próprios pecados. Tudo que se planta, colhe. E aqui a palavra de Deus, irmãos, o rei Jeroboão, ele induziu a mulher a agir erradamente para ir falar com o profeta. Foi assim também na vida daquele casal, irmãos, que achou que iria enganar vendendo a sua propriedade, Ananias e Safira. Os dois estiveram ali em condição de acordo para ir falar com o profeta, levando uma oferta mentirosa. E ali a sentença veio para os dois. E nessa parte aqui, irmãos, a gente vê a história praticamente se repetindo. O casal articulou uma maneira de se achegar ao profeta, ou seja, à presença de Deus, querer uma resposta de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão agindo com astúcia, pensando que vão enganar a Deus? E vão para a igreja chorando as suas lamentações, as suas lamúrias, para que o homem se volte para aquela conversa e comece a entrar na brecha pela vida daquela pessoa, mas ela mesma não muda. E como pode alguém entrar na brecha para intervir naquilo que Deus está fazendo? Na vida daquele que Deus está tratando? O que falta para a liderança e para nós como cristãos é discernimento. Muitas vezes a gente quer colocar a mão em cubuca que Deus não mandou a gente colocar. A gente quer interceder por quem Deus está tratando. A gente quer comprar briga com Deus para tirar o juízo daquele que Deus está cobrando dele a posição como homem de Deus, como mulher de Deus. E você acha que nós vamos conseguir, irmãos? Se levantar contra Deus, tomar frente de qualquer situação que Deus está fazendo? Não há como, irmãos. Não há como. Não há como. E aqui, Jeroboão induz a mulher vai lá, só que se esquece que Deus tudo vê. E vamos dar sequência aqui. O versículo 5 diz assim: O Senhor, porém, tinha dito a Aias, a mulher de Jeroboão, vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Tu lhe falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Aqui, irmãos, nós vemos Deus falando com o profeta. O profeta não enxergava, mas Deus estava vendo toda a maquinação daquele casal para se chegar até a presença de Deus, através do profeta. E antes dela chegar, Deus já avisou o profeta, falou: olha, a mulher de Aias está indo aí para falar contigo, para consultar a respeito do menino. Só que você vai falar assim e assim para ela, porque ela está vindo aí disfarçada para te enganar, mostrando ser outra pessoa. Quantos, irmãos, se achegam à presença de Deus ou ali para pedir uma oração, enganando com máscaras,
vivendo todo errado diante de Deus, não tendo compromisso em fidelidade. Na igreja é uma pessoa e fora da igreja é outra. Se o Senhor permitir, eu vou estar trazendo uma reflexão a respeito do que é sagrado e o profano. Se o Senhor permitir, será o próximo vídeo que eu vou estar gravando. Mas aqui eu estou vendo, irmão, como é que as pessoas pensam que vão enganar a Deus. Como é que as pessoas pensam que vão passar por cima da santificação de Deus e da soberania dele. E aí, irmãos, vamos dar sequência aqui. O versículo 6, olha o que o profeta fala para esta mulher. Quando Aias ouviu os passos dela entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Olha aí, irmãos, ele já desmascarou ela na hora. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Deus já havia falado com Jeroboão, já tinha dito a respeito da conduta daquele casal, daquele homem, principalmente como rei que Deus tinha levantado, que Deus tinha tanta promessa na vida dele, mas que ele não procedeu da maneira que deveria proceder. Ele não foi obediente. E a palavra de Deus, irmãos, eu gosto de ler muito, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Porque toda a palavra de Deus ela é boa, perfeita e eficaz. E não pode ser tirada nem acrescentada, uma só vírgula, um J ou um tio. Então ela toda é proveitosa. E eu vejo aqui, irmãos, que muitos se esquecem de ler a palavra de Deus. E o próprio Jesus, que é da época da graça, ele diz: o meu povo perece por não ter conhecimento da palavra. Examinais as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Toda ela aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nós vemos como chega-se essa mulher e o profeta, só ouvindo os passos dela entrando nas portas da sua casa, ele já chama ela pelo nome. Mulher de Jeroboão. Eu tenho duras novas. Eu tenho notícias que não vão ser agradáveis a você pela conduta do que vocês estão fazendo, do que vocês estão vivendo, da maneira que vocês estão. Achando que vão vir aqui enganar a Deus? Eu acho que ele, se pudesse, ele falaria, mas como ele tinha que falar somente o que Deus mandou, ele falava assim: eu estou cego, mas o meu Deus está vendo tudo. Seria mais um complemento assim, mais ou menos, do que ele falaria. Mas como está escrito, e o que está escrito é para ser obedecido, é para ser vivido, não é para se acrescentar mais nada, então não se acrescenta esse pensamento meu a respeito de outras palavras que ele poderia ter dito. Mas aqui foi o suficiente para ele dizer para ela que ele não tinha boas notícias a respeito do que ela estava indo buscar. E no versículo 12, para finalizar aquilo que eu estou falando baseado na palavra, diz assim a palavra do Senhor: levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. A sentença veio. A sentença veio, irmão, porque Deus ele é justo no seu juízo. Deus ele não vai julgar o inocente. A pessoa só é julgada pela soberania, pela palavra de Deus, quando ela tem culpa, quando ela é culpada. No Novo Testamento, que é a época da graça, onde muitos querem se apegar, que não, a graça, nós não podemos se apegar, que agora nós estamos na época da graça. Só que Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por ele ter tido tanta misericórdia que veio a época da graça, mas porém o juízo permanece. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu não vim para anular a lei, eu não vim para apagar a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. E aqui nós vemos, irmãos, como Deus, ele se antecipa aos espertos que pensam que vão enganar a Deus. Qual é a preocupação hoje, irmãos? É salvação ou é reino desta vida, deste mundo?
onde as pessoas têm que falar a verdade e às vezes por ser amigo, por ser uma pessoa muito bem vista no meio da congregação, elas engolem o que Deus manda falar para não entristecer. Irmãos, a palavra ela tem que ser pregada. A verdade tem que ser dita. Doa a quem doer, goste de quem gostar. As pessoas hoje em dia estão procurando mais agradar a homens do que agradar a Deus. Eles estão fazendo barganha com o pecado. Uma congregação, irmãos, está cheia de pessoas, lotada. Quantos estão salvos? Quantos estão íntegros e retos com Deus? Mas sabem chegar diante da liderança, diante dos responsáveis pelos grupos familiares e contar suas histórias tristes. Mas a vida que elas estão levando? Mas de que maneira estão na presença de Deus? Estão obedecendo ao Evangelho? Estão fazendo a sua parte como os cristãos? Estão se abstendo das coisas deste mundo? Ou estão vivendo tudo junto e misturado? Aceita que sua casa seja profanada quando chegam os familiares, bebendo, fazendo festa, fumando, falando palavrão, colocando músicas do mundo, numa casa que deveria ser santificada para a presença de Deus. Numa casa onde deveria estar reinando a presença de Deus. Mas não. Minha família vem me visitar de vez em quando, meu irmão. Aquele que se considera amigo do mundo, acaba se tornando inimigo de Deus. Então o que é certo, o que é errado. Se você serve a Deus, você tem que servir a Deus com fidelidade. Você tem que estar na presença de Deus com seu coração voltado para obedecê-lo. E as pessoas que vão se afastar de ti, por você falar a verdade, não se preocupe com elas. Porque se você falou a verdade e elas se afastaram, a semente foi plantada. Um plantou, outro lá na frente vai regar sobre esta mesma semente na vida desta pessoa e Deus lá na frente dará o crescimento e ela vai reconhecer os seus pecados. Ela vai reconhecer quem foi que chamou a atenção dela quando ela estava no erro. Pode ser que nunca volte para falar com você, mas as pedras da sua coroa estão sendo colocadas. E Jesus é Ele que vai nos dar o galardão segundo aquilo que nós tivermos feito. Eu não estou preocupado com o reino desta vida não, meu irmão, com as coisas deste mundo. Eu tenho me afastado daquilo que desagrada a Deus. Tenho me afastado de pessoas, tenho me afastado de familiares, tenho me afastado de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu só não posso me afastar do meu Deus. Eu só não posso me afastar daquele que, além de ter poder para matar, ainda tem poder para lançar a alma no inferno. Deste eu não posso me afastar. Deste eu não posso deixar de obedecer. Eu sei que a palavra de Deus, meus irmãos, ela corta dos dois lados, é uma espada de dois gumes. Eu estou falando, mas em primeiro lugar para mim esta palavra. Eu estou compartilhando com vocês que vão ouvirem esse vídeo, que vão ver esse vídeo. Mas em primeiro lugar, Deus está falando comigo, que eu devo tomar posição de quem eu sou na presença dEle, do chamado que Deus tem sobre a minha vida, daquilo que eu tenho de conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus diz: era melhor não conhecer do que conhecer e não praticar e não viver, porque eu não posso pegar só as partes que me dão alegria. Aqui é bênção, que palavra maravilhosa. Aí quando vem coloca em ordem a tua casa, não, isso daí não foi para mim não. Pois é, meu irmão. Estou compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. O meu povo perece por não ter conhecimento da palavra, da verdade. Só querem ouvir o que lhe apraz. E muitos
estão indo por este caminho, muitos pregadores estão indo por este caminho, pregando o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. E se esquecem que a quem mais for dado, mais será cobrado. Tiveram que falar a verdade e se omitiram. Tiveram que denunciar o pecado e se calaram, foram coniventes. Porque os que fazem e os que consentem, o pecado é o mesmo, a sentença é a mesma. Se está errado, é para ser dito. Não é para vir com 2 pesos e 2 medidas. Eu só prego cajado para quem eu não tenho afinidade. Mas para quem é meu companheiro, meu amigo, meu familiar, meu irmão, meu chegado, só tem palavra de bênção. Só que eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse vídeo, que vai ver essa palavra. A palavra de Deus diz, é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E nesses últimos dias, as trevas estão em evidência. E eu e você temos que ter discernimento do que estamos ouvindo da boca de quem está saindo, para saber se é verdade ou é mentira, para saber se é Deus ou é o diabo, porque Satanás se transfigura também em anjo de luz. Eu deixo essa palavra para a reflexão de cada um dos meus irmãos que possa estar chegando esse vídeo, que eu vou estar compartilhando com vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos e analise tudo e retenha o que for bom para a sua vida. Deus os abençoe em nome de Jesus.